Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Biologia do terceiro ano. E hoje daremos sequência aos nossos estudos com a aula 2 da Biologia dos Animais. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Em cima, aqui a gente tem que começar. Então vamos lá. Nós vamos para a nossa segunda aula, porque na última aula nós falamos sobre os animais invertebrados. Nós falamos sobre a evolução desses animais, né? A partir de um ancestral comum, e vocês ficaram de fazer uma pesquisa sobre os animais invertebrados. Hoje nós vamos retomar essa pesquisa e partir para uma conversa sobre os animais vertebrados, tá? Características gerais do reino vertebrados, então. Aí eu convido a todos a revisar a atividade anterior. Então vamos lá. Eu tenho aqui, então, um quadro, que era a atividade de pesquisa que vocês deveriam ter feito. Eu vou comentando com vocês um pouquinho, filo por filo, do grupo dos invertebrados. Então, filo dos poríferos, a reprodução pode ser sexuada ou assexuada, né? O sistema nervoso, eles não possuem, o sistema digestório também não. Acontece de forma intracelular, ou seja, a digestão vai passando de célula para célula, né? Consequentemente, também não há, assim, um sistema circulatório, onde os nutrientes são passados, né? São formados basicamente, a circulação é feita pela água mesmo, né? O alimento e o espermatozoide do animal. O sistema respiratório dos poríferos é um sistema cuja troca gasosas acontecem por meio da difusão, que também é bem simples, né? Difusão, ou seja, é a transmissão, a passagem de de uma célula para outra, né? Do oxigênio retirado ali na água. O sistema excretor se dá por meio de difusão também, assim como a sua respiração. Um exemplo, então, de animais invertebrados poríferos são as esponjas do mar. Os quinidários, reprodução sexuada e assexuada, o seu sistema nervoso são os primeiros animais a apresentar neurônios, né? As células nervosas, porém, o seu sistema nervoso é bastante simples. O sistema digestório é incompleto, né? Possui boca, né? Eles capturam o alimento, tudo, mas eles não possuem o ânus, por onde sairão os excrementos, né? Não existe sistema circulatório também, bem difuso, por eles serem praticamente compostos por água, né? A maioria do seu composto, do seu corpo ser formado por água, acontece por difusão. O sistema respiratório não possui também. As trocas gasosas acontecem diretamente entre cada célula e o meio através da difusão. O sistema excretor não tem. E o representante, né, mais falado aí, em destaque, são as águas vivas, né? Aí nós temos os plateumintos. A reprodução entre os plateumintos encontra-se em padrões de reprodução assexuada e sexuada. Apresentam um processo do sistema nervoso, então, chamado de cefalização, ou seja, uma cabeça com estruturas nervosas e sensoriais. A digestão dele, eles possuem cavidade digestiva dotada de apenas abertura,
de uma abertura, a boca, que serve tanto para a entrada de alimento como para a eliminação de materiais não digeridos. Trata-se de um sistema digestivo incompleto também, né? Os plateumintos não possuem sistema circulatório, a respiração ele também não possui um sistema, e as trocas gasosas são feitas pela epiderme, por difusão, ou seja, pela pele dele, né? São os primeiros animais a apresentar um sistema excretor, né? Acontece a excreção, então, por uma região, por um órgão específico deles. Os nematódios, a reprodução é assexuada, possuem 2 cordões nervosos, falando de sistema nervoso, né? Um dorsal e um ventral. A digestão deles, o tubo digestivo dos nematóides é completo, ou seja, possui um orifício de entrada de alimentos, que é a boca, e outro orifício de saída de dejetos, que é o ânus, né? Quando a gente fala em digestão completa, possui boca, outras estruturas e termina com o ânus. Não possuem sistemas, deixa eu ver aqui, não possui sistema circulatório, assim como os plateumintos, os nematóides não possuem sistema ou órgãos especializados em realizar distribuição de nutrientes, né? Eles não possuem órgãos ou sistemas especializados em trocas gasosas, ou seja, a respiração é feita por difusão na superfície dele também corporal, na pele. E a excreção deles, os resíduos metabólicos, são excretados a partir do líquido que ocupa o pseudoceloma por meio de 2 tubos longitudinais ligados por um menor transversal. Então, existe um sistema excretor, né, com órgãos que fazem a excreção dos dejetos de sua alimentação. E os representantes aí desse filo são os vermes, né, desse grupo. Os anelídeos, reprodução assexuada ou sexuada. O sistema nervoso geralmente é formado por um cérebro ganglionar que se estende a um gânglio subesofágico com conectivos subentéricos que se estende para todo o corpo em forma de gânglios, em cada segmento ligado por cordões nervosos. O aparelho digestivo dele é completo, geralmente com especializações regionais. O sistema circulatório é fechado, com geralmente 2 vasos, né? Não é como o nosso sistema. Somente, a gente fala que é um sistema fechado. A respiração é cutânea pela pele, a sua excreção é mediada por meio de nefrídeos, nefróstomas, nefridióporos, órgãos excretores, né? E o representante mais aí conhecido são as minhocas. Os moluscos reproduzem-se sexuadamente, possuem um sistema nervoso formado ganglionar, com 3 partes, né, dos gânglios nervosos, de onde partem nervos para as diversas partes do corpo. Sistema digestório do tipo completo, né, como nós já falamos. Sistema circulatório aberto, no qual o sangue é impulsionado pelo coração, passa pelo interior de alguns vasos, depois alcança lacunas expostas entre vários tecidos, nas quais circula lentamente sob baixa pressão, deixando nutrientes, oxigênios e recolhendo as toxinas. Então, por isso que é aberto, né? Ele vai, distribui todos os nutrientes e depois ele volta recolhendo as toxinas e excreta isso, né? A respiração, a maioria dos moluscos respira através de brânquias, mas outros moluscos realizam respiração pulmonar. Brânquias são aqueles que vivem dentro da água, né? E os que vivem na terra por pulmão. Ou seja, respiram através de pulmões. E outros fazem respiração cutânea, ou seja, respiram pela superfície do corpo. Os moluscos possuem estruturas excretoras em relação ao sistema excretor, que se abre na cavidade celomática, os denominados nefrídeos, que são um órgão, né, que faz esse processo. E aí os caracoletas, que são chamados de caracóis, né, mas tem as lesmas, entre outros moluscos, né, o polvo, enfim, os que vivem tanto na água quanto na terra.
Artrópodes, a reprodução é sexuada. O sistema nervoso dos artrópodes é do tipo ganglionar, apresentando uma dupla cadeia ventral de gânglios e um órgão de sentido muito especializado, situado na cabeça, olhos, órgãos auditivos e antenas. Essa maior concentração na cabeça das estruturas nervosas é conhecida como cefalização. O sistema digestivo dos artrópodes é completo, e o alimento é levado até ele por apêndices bucais articulados. O sistema circulatório é do tipo aberto também, como aqui nos moluscos, a respiração nas diversas classes dos artrópodes, porque os artrópodes o filho dos invertebrados, onde possuem a maior quantidade de classes, né? São vários exemplares. Então, artrópode significa pés articulados, né? Pés articulados. Então, vamos lá, muitos são terrestres, como os insetos, diplópodes e quilópodes, e respiram retirando oxigênio do ambiente por estruturas denominadas traqueias. Os artrópodes aquáticos, como os crustáceos, podem ter respiração branquial. Aqui não demos. O aparelho escritor, então, a expressão é feita na maioria deles por meio de tubos de Malpique, que são órgãos de expressão, são estruturas pouco mais evoluídas do que um nefrídeo, né, que acontecia nos outros aqui, anteriormente. De uma minhoca, pois não lançam resíduos metabólicos na superfície corporal externa, mas sim no interior do intestino. Aqui eu coloquei alguns representantes, né, dos artrópodes. Como eu disse, é um grupo muito grande de representantes. O equinodermos, reprodução sexuada. Equinodermos tem um sistema nervoso radial simples, que consiste em uma rede nervosa modificada, neurônios interconectados, sem nenhum órgão central, e anéis nervosos, compostos por nervos radiais em volta da boca e se estendendo por cada braço. O sistema digestório contém apenas boca, estômago, intestino, ânus, mas o estômago se está presente no corpo dos equinodermos. Carnívoros possuindo glândulas que produzem substâncias digestivas. O sistema circulatório geralmente não está presente, mas quando está é rudimentar, ou seja, bem simples. Existe um líquido incolor que circula pelos canais encontrados por todo o corpo desses animais, sendo que este líquido realiza a função do sangue, ou seja, transporta substâncias por todo o organismo. A respiração, deixa eu ver, a respiração deles aqui, então, ocorre por difusão entre a água do mar, e a que ocupa o sistema ambulatório, né? Então, o sistema é responsável por esse tipo de função nos equinodermos. A excreção, então, a eliminação de excretas é facilitada pelo sistema ambulatório, pela qual circula água no corpo dos equinodermos. Alguns representantes, então, aí as estrelas e os ouriços do mar. Então, essa foi no geral, né, desse grupo, então, dos animais invertebrados e seus filhos. Tá? A gente volta, então, um pouquinho na nossa aula, onde nós vamos ver a evolução através de um vídeo, a evolução através de um ancestral comum, que é a árvore filogenética, né, que a gente viu anteriormente, dos vertebrados. Vamos lá. Voltando aqui. Abrir aqui um pouquinho só.
Agora sim.
Bom, deu para dar uma noção aí, né, do processo evolutivo desses animais, né, a partir do ancestral comum. Então, os animais vertebrados são todos aqueles caracterizados pela presença de uma medula espinhal e uma coluna vertebral. Os animais vertebrados são divididos em 5 subgrupos, sendo eles, então, os peixes, né, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Vou mostrar para vocês, então, a atividade a ser desenvolvida. Então, nós estamos no terceiro bimestre, tá? Então, qual é a atividade a ser realizada? A primeira é assista a aula com o professor, em seguida realize uma pesquisa em seu caderno sobre as principais informações relacionadas, aqui, né, relacionadas aos vertebrados. Então, os grupinhos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, o que vocês vão pesquisar de cada grupo desses aqui? Reprodução, sistema digestório, sistema circulatório, respiratório, nervoso, representantes do grupo, principais características e curiosidades. Curiosidades, tá? Não esqueça de registrar as fontes de pesquisa, tire foto do caderno e envie por aqui, tá bom? Então, ó, voltando a falar para vocês, para cada item, para cada grupinho de vertebrados, vocês vão ter que fazer toda essa pesquisa aqui, tá? Então, uma pesquisa grande, não deixe para a última hora, tá? Qualquer dúvida é só conversar com o professor, tá bom? Deixa eu voltar aqui com vocês. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só dar um toque. Um abraço, fiquem com Deus.